E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a ditadura peruana. Falando um pouco agora dos integrantes do grupo. A gente tem aqui a Beatriz Silva Cunha, eu, Gabriel, Jonas, a Letícia Santana, o Ramon e o Vinícius. Vamos começar aqui falando um pouco sobre o contexto. Então a gente vai entrar um pouco sobre as licenças de petróleo em Labrea e Parinhas, no Peru na época, né? Na época, as tensões eram tão altas que as Forças Armadas decidiram assumir o poder, temendo um levante ou ascensão do Partido APRA. No comando desse golpe militar estava o general Velasco, que liderou a ação em 3 de outubro de 1968 e que acabou depondo o então presidente Belaúnde. E posteriormente, em 8 de outubro de 1968, o exército tomou o controle dos campos de petróleo em disputa. A gente vai explorar esses detalhes no decorrer do vídeo, então fiquem ligados. Primeira fase, 1968 a 1975. Golpe de Estado, 1968. General Juan Velasco Alvarado lidera o golpe, instaurando um regime autoritário, visando reformas sociais. Reformas sociais, 1969 a 1975. Velasco promove a redistribuição de terras e recursos para reduzir desigualdades socioeconômicas. Nacionalização de indústrias, 1970 a 1975. Controle estatal sobre setores-chave da economia, com ênfase na nacionalização de indústrias. Golpe de 1975. O El Tecnazo foi um golpe militar liderado pelo então primeiro-ministro peruano, General Francisco Morales Bermúdez, contra o governo do presidente Juan Velasco Alvarado. Isso conduziu ao que é conhecido como a segunda fase do governo revolucionário das Forças Armadas no Peru, que ocorreu entre 1968 e 1980. Ação essa que teve impacto significativo na história peruana. Segunda fase. Na segunda fase, que abrangeu o período de 1975 a 1980, houve uma transição para Morales Bermúdez após Velasco. Francisco Morales Bermúdez assumiu, marcando uma transição na ditadura. Houve uma intensificação da repressão política durante esse período, com aumento de prisões e censuras, consolidando o controle autoritário. Entre 1978 e 1980, Morales Bermúdez iniciou uma abertura política moderada, preparando a transição para o governo civil em 1980, porém mantendo o controle. Agora iremos falar sobre algumas das consequências da ditadura no Peru, onde houve uma forte repressão política, com prisões e perseguições de opositores, um forte indício de violências e abusos, como torturas, execuções e violações dos direitos humanos. Além disso, houve uma forte censura, com limitações à imprensa e liberdade de expressão, desaparecimentos obscuros, com parte de sofrimento de famílias por desaparecimentos, um grande impacto econômico e social, com consequências negativas na economia e sociedade, e um legado de trauma, com marcas psicológicas que persistiram, dificultando a reconciliação nacional. E o fim da ditadura se deu por uma grande pressão da sociedade, com manifestações populares contra a ditadura. Além disso, um fator que influenciou muito foi a grande crise econômica que houve naquela época, com desemprego, inflação e o déficit com o FMI. E assim, a eleição de Fernando Belaúnde marcou o fim da ditadura peruana. A notícia selecionada foi a primeira página da Folha de São Paulo, publicada em 30 de junho de 1969. As edições do jornal apresentou diversas notícias políticas, tendo como principal sobre o decreto de Juan Velasco. Ela foi encontrada em formato digital no site oficial da Folha de São Paulo e era a seguinte: o governo peruano expediu neste domingo, 29, novos decretos de desapropriação de diversas fazendas, não só nas regiões açucareiras da costa norte do país, mas também em terras da Serra, nos departamentos de Arequipa e Puno. A lei da reforma agrária continua a ser aplicada sem pausa, sob a invocação da voz imortal e libertária de Tupac Amaru, líder do século XVIII. Camponês, o patrão já não comerá tua pobreza, disse Juan Velasco Alvarado, general e presidente peruano. A reforma atinge mais de 90% da produção de açúcar do país. Será regulamentada a formação de cooperativas nas fazendas dentro de 15 dias. A partir desse pronunciamento contundente apresentado na notícia acima, tropas militares ocuparam os complexos açucareiros que estavam nas mãos de empresas estrangeiras e da burguesia peruana.
Esta atitude demonstrava, no primeiro momento, a firme determinação do governo em romper os entraves ao desenvolvimento capitalista no meio rural, como também objetivava neutralizar uma possível reação da burguesia peruana ao processo de reforma agrária. Comparação: fatos e notícia. Fatos apresentados anteriormente como uma das falas do integrante Ramon trouxe a informação sobre as reformas sociais realizadas por Velasco no período de 1969 e 1975, com o intuito de promover a redistribuição de terras e recursos para reduzir desigualdades socioeconômicas. Simultaneamente, a notícia da época em destaque no Jornal de São Paulo serve como exemplo de um desses acontecimentos. Ela é uma fonte histórica do momento em que estava sendo declarada a Lei da Reforma Agrária no Peru, que previa a eliminação do latifúndio, a reestruturação de comunidades camponesas tradicionais, desenvolvimento de indústria primária no campo e o apoio às associações de agricultores. O impacto político de tropas federais ocupando complexos agroindustriais na costa do país foi decisivo para o crescimento do prestígio do general Velasco Alvarado, eliminando os entraves agrícolas no país, dando o golpe de misericórdia na combalida estrutura agrária arcaica. O governo militar julgava eliminar a oposição que surgisse no interior das classes dominantes. Essas são nossas referências. Obrigada por assistir.